Olá, amigos! Eu separei alguns livros para eu fugir da ressaca literária que eu ainda estou, então eu decidi escolher alguns livros mais fininhos para ver se eu consigo, engatar nessas leituras. Então, no vlog de hoje, eu vou separar mais alguns aqui, vou falar um pouco dessa leitura que eu estou fazendo e os que eu escolhi eu vou mostrar para vocês aí ao longo do vlog. Temos aqui Darkside, a rodo. Hoje eu vi um vídeo de uma booktuber falando sobre esses livros da medicina macabra. E aí ela falou com tantos detalhes interessantes que eu fiquei mais intrigado ainda em ler. Ela mostrou todos os livros, eu só tenho esse aqui, o 4, né? Mas eu fiquei bem intrigado, com muita vontade de ler. Dando uma olhadinha em alguns livros de lançamento, coisas que até não vi na Bienal do Livro. Veja só, tem um lançamento de Não Pisque, do Stephen King. Mais um livro com a Holly Gibney. Agora eu me interessei por esse aqui, ó. O Familiar, da Leigh Bardugo. Eu tenho problemas com a Leigh Bardugo, não gosto muito dos livros dela. Já li 2, não gostei, e toda vez eu caio na sinopse. Eu fico muito intrigado e atraído pela sinopse, mas em algum momento eu vou ver que eu não vou gostar da história. É uma merda isso. Mas aqui, pelo que eu vi, é a história de uma mulher, de uma empregada que ela meio que faz alguns truques de magia. Ela é ajudante de cozinha, na verdade, né? E aí ela faz uns truques de magia, e aí quando a família, que é a patroa dela, descobre, começa a obrigar ela a usar magia pra família crescer na sociedade. É um negócio assim. Eu achei interessante. Aqui, ó, as novas edições de Dan Brown. As cores são muito bonitinhas, olha só. Super colecionáveis. A Feira fez pensar nisso, com certeza. O Rio que me corta por dentro. Esse aqui acho que é lançamento, se não me engano. Tava super hypado na Bienal. Aqui diz, ó, nova promessa da literatura nacional. Nossa, que capa diferente, olha esse corte. Que legal, né? Amor. Meu Deus, que é isso? Aqui, ó, o lançamento da Taylor Jenkins, Atmosfera. Aqui é sobre... A Taylor Jenkins faz livros, escreve histórias de mulheres profissionais, né? Cada uma com uma profissão diferente. Essa aqui é uma astronauta. Fiz uma mudança aqui nesse escritório, nessa mesa, né? E eu achei bem melhor desse jeito, porque aqui ficava aparecendo a parede e às vezes não ficava legal quando eu ia fazer um vídeo de unboxing ou algo parecido, e eu gostei que ficou cercadinho assim. E também não foi esse o motivo principal de eu ter feito essa mudança, né? Foi porque não tenho mais onde colocar livros. E aí eu precisava fazer mais carreiras de livros aqui. E aí eu fiz outra pilha aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tem uma outra pilhazinha aqui, uma outra aqui, columinária. E é isso, ficou bem melhor. Ainda preciso terminar de organizar. Esses livros aqui era que eu tava gravando um vídeo. Queria fazer mais carreira de livros, mas também não tem nem como, por causa do computador. Mas eu tenho que pensar no que fazer com os outros livros que vão chegando. Eu coloquei aqui em cima também alguns que eu vou recebendo. E aí, tipo, não tem mais onde colocar mesmo. E aí eu vou ter que aglomerar por aqui. Não acho legal colocar livros deitados, empilhados assim um no outro, mas eu também não tô tendo muita opção ultimamente. Então, por enquanto, vai ter que ficar desse jeitinho assim.
Aí aqui eu tenho que colocar os livros que eu tirei pra fazer o vídeo. E o vídeo que eu gravei foi sobre séries, livros que são séries e que eu não continuei. Inclusive, se você não assistiu, tem aí, é um vídeo bem legalzinho. Que tem muitas séries que a gente não acompanha, né? Esse aqui, Duna, por exemplo, acho que são 4 ou 5 livros. Aí lá eu expliquei por que eu não continuei o Duna. Esses dois aqui são continuações do Ceifador, que é esse aqui. Então eu só li o primeiro, mas não li as continuações. Aí tem A Guerra da Papoula, também, que eu gostei bastante. Mas enfim, todos esses foram livros que eu não dei continuidade. A Galera Record enviou para mim o e-book desse lançamento aqui da Vitória Schwab. Como eu gostei muito do livro O Vilão, né? Eu fiquei super interessado nessa leitura. Então já tá aqui no Kindle para eu poder ler na viagem. Vou carregar na viagem isso aqui. Já tô em... Aqui é o que eu voltei na capa, mas tô em 7%. Por enquanto tô gostando. É uma história meio que de pessoas que meio que se cruzam no tempo, sabe? Tem uma personagem que uma hora é de uma data, aí depois conta a história de outra personagem que é de outra data. Então, aparentemente, tem alguma coisa a ver, tem alguma ligação entre essas personagens. Até o momento, estou gostando bastante. Quando eu terminar, eu falo com vocês, talvez no próximo vlog. Mas tá aqui, pra viagem. Já vou deixar aqui separadinho, que amanhã é dia. Eu separei alguns livros aqui para eu poder tomar uma decisão de leitura, porque eu falei no último vídeo com vocês que eu tô com uma dificuldade de continuar com outros livros que sejam um pouco grandes, sabe? Eu acho que deu aquela ressaca literária braba. E aí teve um comentário que alguém comentou lá num dos meus vídeos, falando, me indicando ler livros mais finos, né? Livros com poucas páginas, para ver se engata mais. Até para poder escolher outros livros, porque eu tenho essa, eu fico preso em um livro e às vezes ele tem 500 páginas e eu demoro muito porque eu acabo ficando enrolado. E aí eu passa o tempo, eu fico com vontade de eu ler outro livro, eu dou aquela desanimada. Eu não sei se você é assim. E aí, enfim, aí eu pensei nisso, eu falei, bom, vou ver quais livros menores eu tenho aqui para separar para eu ler, pelo menos por agora, porque eu também tenho a minha lista de livros que eu quero ler até o final do ano. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso, mostrando todos os livros que eu quero ler até o final do ano para vocês. E, enfim, também tenho que falar sobre os livros que eu já li, né? Mas, aproveitando uma dica para vocês aí, eu tô tomando meu café. Já vou dizer que não é publi, mas eu tô indicando meu cafezinho, que é da Coffee Mais, que eu recebo deles. É uma parceria. E como eu tô tomando o café deles todos os meses, eu tô gostando demais. Então, se você gosta de café, tem esse aquizinho que eu tô tomando. Olha só, é um café novo deles, que é feito em solos vulcânicos. Então, se você é aquela pessoa que gosta de um cafezinho com um sabor mais diferenciado, essa aqui é uma boa pedida, tá? Não é publi, eles não é uma coisa, tipo, que eles pediram pra eu gravar no canal nem nada. É porque eu experimentei e eu gostei bastante e tô aqui, ó, direto. Uma pena que tá acabando. Meu saquinho, ó, já tá no final. Aí eu acabei de fazer, decidi falar para compartilhar com vocês aí. Enfim, vamos lá. Ó, o que eu separei aqui foram alguns, por exemplo, que eu comprei recentemente, que é esse Casas Estranhas. É, ele meio que divide opiniões, pelo que eu vi, mas ele tem tão pouquinhas páginas que eu acho que vale a pena ler. Ele tem deixa eu ver, 175 páginas. Então eu acho que talvez seja uma boa para eu colocar nessa lista aqui, até para eu ler mais rápido. Um dos maiores fenômenos da literatura de horror japonesa, mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos. Aqui, esse cara aqui, ele não aparece, ninguém sabe quem ele é de verdade, mas ele aparece nos vídeos dele lá no YouTube, porque ele tem um canal no YouTube. E aí ele conta umas histórias de terror e tal, e aí, enfim. E ele conta a história de uma pessoa que acho que visita a casa, é um arquiteto, não lembro direito. Mas são casas com plantas, com cômodos estranhos, misteriosos, com coisas que acontecem que, tipo, tem na planta, mas não tem na casa. Enfim, eu acho que é um terror, é um suspense, mistério. Outro que eu separei, que eu escolhi aqui, e aí vocês vão me ajudar nos comentários pra vocês me dizerem qual eu devo ler.
Corpos Secos, que eu comprei no ano passado, esse livro. É um terror nacional. E diz o seguinte: uma doença fatal assola o Brasil e transforma em uma terra pós-apocalíptica, sem governo, sem leis e sem esperança. Os sobreviventes tentam cruzar o país em busca de um porto seguro. Achei legal uma coisa pós-apocalíptica e tem 185 páginas. Nem 200 páginas tem esse livrinho. E aí, é escrito por 4 autores: Luísa Sami, Marcelo Ferroni, Natália Borges e Sami Machado. Eu confesso que eu fiquei interessado bastante. É da editora Alfaguara. Outro que eu separei aqui é O Cavalariço de Auschwitz, de Henry Foster e Dexter Ford. Diz o seguinte: quando Hitler chegou ao poder em 33, Henry Oster tinha apenas 5 anos e, ainda criança, viu sua vida ser destruída pelo regime nazista. Perseguido, segregado e forçado a viver em condições desumanas, ele testemunhou o lento extermínio de sua comunidade, que sofreu com a fome, o trabalho forçado e a ameaça constante da morte. E era apenas o começo. Após ser deportado para a Polônia e perder o pai, Henry tentou sobreviver a qualquer custo junto à mãe, que definhava cada dia mais. No entanto, apesar dos esforços, ambos foram enviados para os campos de concentração e separados à força. Nossa, é complicado. E jamais se viram novamente. Aos 15 anos, sozinho, o garoto fez tudo para resistir ao regime que queria morto. Então, ao perceber que sua única chance era de sobreviver a se tornar indispensável, ele dedicou-se ao trabalho forçado nos estábulos de Auschwitz, cuidando de cavalos que, aos olhos dos nazistas, tinham mais valor do que qualquer vida judia. Assim, o garoto conseguiu escapar do fim que lhe parecia inevitável, persistindo em meio ao sofrimento, à violência e à morte. Nossa, olha, tem 200 e poucas páginas aqui, 233. E esse livro, gente, é uma história real mesmo, tá? É a história do próprio Henry Oster. Tem várias fotos por exemplo, documentos. Consegue ver? Mas eu tenho outros aqui que eu nem falei direito, nem comentei direito com vocês, que eu tô lendo dois. Dois ao mesmo tempo. Eu não tenho juízo, porque eu sempre erro quando eu decido ler dois livros ao mesmo tempo. Mas é porque um era muito grande, de mais de 500 páginas, e o outro era menor. Aí eu comecei. O primeiro, o grande que eu tô lendo, é esse aqui, Água Fresca para as Flores, de Valerie Perrin, acho que é isso. Eu já tô na metade, tô na página 200 e alguma coisa, ó, dá pra ver aqui, ó. Pasmem, eu estou gostando, tá? É um livro que não é terror, não é um livro de suspense, de mistério, nem nada, mas é um livro que eu estou gostando e que eu achei que eu não fosse gostar por alguns motivos, mas aí eu me arrisquei e acabei comprando. É porque eu gostei da temática, né? Eu gosto de temáticas assim. E aqui vai contar a história de uma mulher que o marido meio que abandonou ela, e aí ela vai trabalhar em um cemitério. Ela trabalha nesse cemitério e ela tem algumas particularidades da vida dela que acontecem muito drásticas e a gente fica com muita pena dela, fica muito defendendo ela assim o tempo inteiro de algumas coisas que acontecem. Não vou falar por conta de spoiler. Ela ali naquele cemitério, ela vai trabalhar ali, ela mora ali dentro para poder cuidar, é como se fosse zeladora do cemitério. E aí ela fica cuidando de algumas coisas administrativas e também de todos os enterros, exumações, tudo que acontece. Mas não é ela sozinha. Então ela tem os amigos dela que trabalham com ela ali direto, que é o padre, tem um coveiro. Então, assim, o livro ele é meio que dividido, esse momento presente dela com esses amigos, dessa função que ela tem de trabalhar no cemitério e tal, e que ela até desmistifica um pouco algumas coisas que eu acho bem interessante, porque eu acredito que nem todo mundo teria coragem de, né, assim, morar dentro de um cemitério. Então, até onde eu tô lendo, eu tô gostando bastante. É uma história profunda, é uma história completa, assim, com muitos detalhes. Eu particularmente gostei da escrita. É uma história francesa, tá? Embora sejam quase 500 páginas, você vai passando e lendo muito rápido, então é bem gostoso mesmo. Eu gostei. E aí, o outro livro que eu tô lendo esse aqui, gente, eu devo falar pra vocês num próximo vlog o que que eu achei. E aí, o outro livro que eu comecei é esse Nunca Minta, da Freida McFadden. Também é um livro pequenininho. Então, eu posso começar a dizer que eu já comecei com as minhas leituras de livros pequenos por esse aqui.
Então, os outros estão nessa listinha aqui, mas vamos dizer que esse aqui foi o primeiro que eu comecei. Até agora, gente, nada muito. Oh, meu Deus. Mas, como eu já falei sobre a Frida, ela tem uma coisa de prender bastante o leitor ali com a escrita dela, uma escrita fácil, uma escrita nada rebuscada, uma escrita bem, bem, bem fácil mesmo, principalmente para quem tá começando a ler, sabe? Pegar o gosto pela leitura. E o suspense aqui é um pouco interessante, pelo menos a ideia, né, a proposta da história, que é a história de uma psiquiatra que ela atende em casa e ela mora numa casa bem distante, bem fechada, assim, como se fosse isolada no meio do mato, sabe? Ela desapareceu e aí a casa dela tá para alugar, para vender, e aí um casal decide ir para essa casa pra conhecer, não pra comprar, mas pra conhecer a casa. E aí tá numa nevasca e tal. E aí eles ficam presos, eles têm que ficar ali presos naquela casa até passar essa nevasca. Algumas coisas na casa começam a acontecer e o casal fica meio apreensivo tentando entender o que é que tá acontecendo, quem era essa psiquiatra, que era uma psiquiatra renomada, que estava publicando um livro muito famoso. Enfim, foi até onde eu li. Essa semana eu tenho uma viagem pra fazer de quase uma semana. E é uma viagem muito, muito, muito longa. Eu vou fazer a trabalho. E longa que eu falo, tipo, longa de estrada e longa de ficar muito tempo fora de casa, né? E aí eu não sei se eu vou levar um livro físico, talvez um desses, ou se eu levo o Kindle. Eu acho que o mais ideal é levar o Kindle. Então eu nem sei o que mais eu tenho no Kindle ali. Talvez eu tenho muitos livros que eu recebo. Eu recebia muitos livros da Companhia das Letras pelo Kindle. Eu tenho talvez lá algum que seja do meu interesse. Recebo também alguns, eu acho que é da galera Record, então eu vou olhar alguns lá e pelo menos para eu levar nessa viagem. Aí, gente, eu não sei se eu vou conseguir levar vocês na minha viagem no próximo vlog, até porque eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para gravar nem nada. Então, se faltar algum vídeo, você já vai saber. Mas essa semana eu quero gravar o máximo que eu puder para poder entregar para vocês aí, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!